Olá, meus queridos, estamos de volta aí para continuar o nosso estudo de negócio jurídico para a nossa segunda fase. Então, nós vimos plano de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Então, para olhar para o plano da eficácia, que é o último plano lá da produção dos efeitos, eu tenho que olhar efetivamente se aquele negócio jurídico ele existe, elementos mínimos lá previstos no artigo 104, agente, objeto e forma. Eu olho se é válido, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou defesa em lei. Estruturei a existência, a validade. Aí eu olho para a eficácia, para ver se todos aqueles elementos lá, na verdade, os elementos acidentais, não devem estar presentes para que possa produzir efeito aí o negócio jurídico. Então, agora aprofundando um pouquinho mais o estudo dos elementos acidentais, lá no plano da eficácia, eu vou olhar se está presente ou se não está presente esse elemento que vai vincular a produção dos efeitos do negócio jurídico a esse evento aí futuro, certo ou incerto, ou ao fazer alguma coisa em benefício do contratante ou de terceira pessoa, tá? Ou seja, se tem algum elemento aí que vincula a produção dos efeitos a alguma circunstância futura, tá? E aí, relembrando, nós temos a condição, o termo e o encargo. Nós temos aí a condição, o termo e o encargo. Se vocês quiserem olhar, artigos aí que nós temos 121 a artigo 137. Condição, termo e encargo. Artigo 121 ao artigo 137. Tá? Então, nós temos aí todos os três elementos acidentais, 121 a 137. Olhando aí esses artigos, nós vamos analisar como que esses elementos acidentais, repetindo, eles são acidentais porque eles não podem estar presentes aí para regularmente produzir efeito no negócio jurídico. Se tiver, eu tenho alguma coisa que impede o negócio jurídico de produzir efeito, ou se eles estiverem produzindo efeito, cessarão a sua produção, cessarão os seus efeitos. O primeiro que eu tenho é a chamada condição, artigo 121. Então, nós temos lá, considera-se como condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, então eu necessito da manifestação da vontade das partes, tá? Então deriva exclusivamente da vontade das partes, subordinando o efeito a um evento futuro e incerto. Então o artigo 121 diz que considera-se aí condição a cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Então, aqui eu trabalho com a incerteza do negócio. Então, se você olhar lá para a questão, estiver trabalhando lá, envolvendo uma questão a respeito de um negócio jurídico realizado entre as partes, mas cujos efeitos só serão produzidos quando de algum acontecimento que o enunciado não deixa claro quando vai ocorrer, se tem data prevista para o seu acontecimento, se tem já uma data certa, alguma previsibilidade na ocorrência do evento, você vai trabalhar aquilo como condição. Artigo 121 do Código. Tá? Por exemplo, casamento futuro. Filho, vou te doar o apartamento quando você casar. Filho, vou te doar a casa, o apartamento, quando você passar na OAB. Tá? Então, se você tiver aí, como você está fazendo o meu curso, claro, isso é um termo, porque é um evento futuro e certo, não é? É certo. Mas agora, se você trabalhar com essa incerteza do acontecimento, então você não sabe lá quando vai acontecer, como vai acontecer, não é previsível, não tem uma previsibilidade, você vai trabalhar isso como condição. Então, um acontecimento que seja aí futuro. O pai que doa lá um apartamento
para o seu neto, que sequer ainda foi concebido. A filha é solteira, mas ele já faz uma doação para o seu neto futuro. Que neto? Não tem nem gravidez, não tem nada. Eu tenho um negócio jurídico, ele existe, ele é válido. Mas ele produz efeito? Nenhum. Enquanto a filha não engravidar, enquanto não nascer aquele bebê, aquele neto, eu não tenho ali a produção dos efeitos daquele negócio jurídico. Tá claro? E aí eu aplico o artigo 121. Mas vejam, essas condições, elas podem ser aí lícitas ou ilícitas. Então nós podemos ter aí nessa condição uma condição que seja ilícita. Mas primordialmente, a gente trabalha com condições que sejam efetivamente lícitas, ou seja, que não contrariam a lei, que não contrariem a ordem pública ou que não contrariem os bons costumes. Tá? E entre as condições defesas, se incluem as que privarem de todo o efeito do negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Então, o artigo 122, que é aquela condição imposta no contrato, imposta no negócio jurídico, tem que ser lícita, ou seja, não pode contrariar a lei, não pode contrariar a ordem pública e não pode contrariar os bons costumes. Se eu tiver uma condição aí colocada e que contrarie essas disposições, eu tenho aí no termo lá do artigo 123, se olhar aí o artigo 123, eu tenho aí no artigo 123, invalidam os negócios jurídicos que lhes forem subordinados às condições físico ou juridicamente impossíveis, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, ou 3, as condições incompreensíveis ou contraditórias. Na verdade, a ilicitude da condição, tá? Ou a subordinação a uma condição que seja ilícita ou de fazer coisa ilícita, além daquelas impossíveis, físico ou juridicamente, e as incompreensíveis ou contraditórias, invalidam aqui completamente o negócio jurídico, porque a gente não pode trabalhar aí com uma condição que seja impossível ou ilícita. Então imagina que o cara põe no contrato lá falando, olha, eu vou te doar a casa, eu vou te doar aqui a minha casa, tá aqui o contratinho falando da doação, bonitinho e tal, desde que você mate a minha mulher. Imagina. O cara fala, não, beleza, eu vou lá, mato a sua mulher e fico com a casa. Não, peraí. Se eu tenho aqui um negócio jurídico cujos efeitos aí estão vinculados a uma condição ilícita ou de fazer coisa ilícita, ou seja, que esteja aí de maneira contrária à lei, à ordem pública ou aos bons costumes, eu não posso falar aqui, claro, em uma condição ilícita. Artigo 122 aí, 123 do Código Civil. E aí, olhando lá para o artigo 125, quero mostrar para vocês aí, artigo 125, que a condição, subordinando-se à eficácia do negócio jurídico, a condição suspensiva, enquanto esta não verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa. Então, se olhar para o 125, fala condição suspensiva. Então, eu tenho aqui duas modalidades de condição. Uma suspensiva e uma chamada de resolutiva. Uma suspensiva e uma resolutiva. O que é uma condição suspensiva? A condição suspensiva é aquela que evita ou é aquela que não possibilita a produção dos efeitos. É aquela que suspende, o próprio nome diz, né? Suspende a produção dos efeitos do negócio jurídico. Então, se eu tenho lá um negócio jurídico, eu tenho um negócio jurídico que é existente, que é válido, então eu tenho os requisitos de existência, eu tenho os requisitos de validade, mas ele não pode produzir efeito,
Então, ele não produz efeito, ele existe, ele é válido, mas tem ali uma condição que evita a produção dos efeitos. Então, ele não produz efeito enquanto não implementada, tá? Enquanto não implementada, essa condição ela é suspensiva. Por exemplo, casamento. Enquanto o filho não casar, ele não vai receber, ele não vai se beneficiar com aquele imóvel que o pai doou. Opa, implementou, ou seja, vamos colocar aqui, casou, o que acontece? Passa a produzir regularmente todos os efeitos daquele negócio jurídico. Então, eu tenho um negócio jurídico que existe, é válido, mas não vai produzir efeito. Por quê? Porque a condição é suspensiva. Suspende a produção dos efeitos. Fala, olha, filho, você não casou. Opa, o moleque casou, produz regularmente todos os efeitos do negócio jurídico. Mas aquela condição, ela pode ser aí resolutiva. Então, deixa eu apagar aqui para a gente colocar. Ela pode ser aí resolutiva. Opa, ao invés de suspensiva, ela pode ser resolutiva. A suspensiva evita aí a produção dos efeitos do negócio jurídico, enquanto não implementado. E a resolutiva? O nome diz, resolve. A resolutiva, ela vai simplesmente resolver o negócio jurídico. Por resolver, entenda extinguir o negócio jurídico. Então, se eu tenho aí um negócio jurídico existente, válido, e já produzindo seus efeitos. Eu tenho a produção dos efeitos até que haja a implementação da condição. Implementou a condição, pronto, extingue, não produz mais efeitos. Por exemplo, o pai que fala, olha, filho, o negócio é o seguinte, eu vou te doar aqui um apartamento, eu vou te doar uma casa, enquanto você não casar. A casa é sua, imediatamente eu já te transfiro, desde que você não case. Casou, volta para mim o imóvel, volta para mim o bem. Então, se ela casar, volta para o pai o apartamento, o imóvel que ele doou. Então, implementou a condição, extinguiu o negócio jurídico, extingue-se os seus efeitos. Condição resolutiva. Veja que o nosso esquema é o contrário, né? A suspensiva evita a produção dos efeitos enquanto não implementada. Implementou, produz todos os seus efeitos. A resolutiva já produz de pleno direito, ali, de plano, todos os seus efeitos. Implementou, extingue o negócio jurídico. E aí você olha lá para o artigo 125, e fala, se for suspensiva, então se nós tivermos aqui diante de uma condição suspensiva, o artigo 125 fala, enquanto esta não se verificar, não se terá direito adquirido. Então, na condição suspensiva, não tem direito adquirido. Eu não falo em direito adquirido na condição suspensiva. Ou seja, aquele filho, ele já vai ter direito adquirido aquele imóvel? Só está faltando casar, por exemplo? Não tem direito adquirido. Por quê? Porque o evento ele é futuro e incerto. Então, enquanto não implementada a condição, eu não posso falar em direito adquirido. Ele não vai ter adquirido aquele direito. Ele não pode fazer nada. Ele só tem mera expectativa. Casou, implementou, ele tem direito a tudo. Não casou, não tem direito a nada. Tá? Guardem essa informação, artigo 125, lá, deixa eu colocar aqui, 125 do Código Civil. E aí eu olho para o próximo negócio, o elemento acidental. É o chamado termo. Termo já é o elemento acidental do negócio jurídico que subordina a eficácia desse negócio à ocorrência de um evento futuro e certo. Veja que aqui eu tenho a certeza
da ocorrência do negócio jurídico. Eu tenho a certeza de quando aquele negócio jurídico vai ser implementado, vai se implementar. Ou, se suspensivo, quando que vai aí se extinguir, quando que vai produzir todos os efeitos. Tá claro? Então veja, assim como lá na condição suspensiva ou resolutiva, então assim como lá na condição suspensiva e resolutiva eu tenho a suspensão dos efeitos ou a resolução do negócio jurídico, no termo eu tenho o chamado termo inicial ou termo final. Também chamado de dies a quo ou dies ad quem. Tá? Termo inicial é quando vai se implementar aquele negócio jurídico e todos os seus efeitos. Similar à condição suspensiva, mas no termo ele é chamado de termo inicial. E no termo final, que é similar à condição resolutiva, eu tenho aí o termo final, a resolução daquele negócio jurídico. Mas olha o que diz o artigo 131. O termo inicial, que é similar àquela condição suspensiva, suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. E aí vem a questão. Lembra que eu falei para vocês que na condição suspensiva, artigo 125, eu não falo em direito adquirido da coisa, do objeto, lá do negócio jurídico? No caso da doação do pai para o filho, pai enquanto ele não casar? Lembra que eu falei? 125. Eu não falo em direito adquirido na condição. Já no termo, artigo 131, o termo inicial, ou seja, quando for esse termo em que se implementado produzirá o efeito regularmente, tá? Enquanto não implementado, eu não falo em exercício daquele direito. Suspende o exercício, mas não a aquisição. E aí vem a questão. No termo, eu posso falar em direito adquirido? Sim, eu falo em direito adquirido. Então, imagina que o pai doou lá o imóvel para o filho, falando, filho, vou te doar aqui o imóvel. O pai está te doando o apartamento quando você completar 25 anos. O menino tem lá 19, vamos colocar, o menino tem 20 anos e o pai fala, quando você completar, na verdade, 25 anos, no seu aniversário, o pai vai te doar um apartamento. Na verdade, eu já estou fazendo agora, né? Está aqui a escritura pública de doação, estou te doando o imóvel, mas só vai se implementar quando você fizer 25 anos. Primeiro, se é uma condição ou é um termo? É só olhar. O evento é futuro e incerto ou é certo? O moleque tem lá 20 anos. Eu sei quando ele vai completar 25? Eu sei. Tira a morte aí, né? Como condição aí para tudo na vida. O moleque tem 20. Eu sei quando ele vai completar 25? Sei, lá no dia do aniversário dele de 25 anos, completou, vai implementar aquele termo colocado no contrato, aquele elemento acidental. Então, ele completou 25 anos, passa a produzir efeito. Mas eu falo aí em direito adquirido? Falo. O artigo 131 fala que somente suspende o exercício. Ele não pode exercer o direito. Ou seja, ele não vai poder entrar no bem, ele não pode entrar lá no apartamento, fazer reformas, pagar dívida, não. Mas ele já adquiriu o direito? Sim. Ao contrário da condição que suspende tudo, tanto o exercício como a aquisição, no termo, eu suspendo somente o exercício, mas não a aquisição. Então ele já vai adquirir o direito. Eu posso falar, portanto, em direito adquirido no termo? Sim, artigo 131. Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Para que a gente possa, aí, claro, falar aí em direito adquirido no termo. E por fim, eu tenho aí o encargo, que é o último é o último elemento acidental aí no plano da eficácia. O que é o encargo? Encargo é um ônus relacionado com uma liberalidade. O que isso quer dizer? É um fazer
praticar uma atividade em benefício do contratante ou de terceira pessoa por ele indicado. É um ônus. É um encargo colocado ali no negócio jurídico relacionado aí com fazer, com praticar uma atividade, como praticar aí alguma coisa em benefício do próprio contratante ou de terceira pessoa por ele indicado. Então eu faço um negócio jurídico, eu falo, olha, eu vou te doar a minha casa desde que você cuide de mim ou cuide de minha mãezinha até o final da vida dela. Cuidou de mim, me deu remédio, me alimentou, cuidou, levou no médico, papapá, até o final da minha vida. Pronto, implementou o encargo, ali aquele imóvel já pertence à pessoa. Ou cuidou da minha mãe, falou, olha, você vai cuidar da minha mãe até o fim da vida dela e eu vou te doar essa casa. Eu dou, a pessoa cuidou lá até o final da vida da minha mãe, deu alimento, levou ao médico, cuidou direitinho, implementou aquele encargo, pronto, o elemento acidental que tinha ali no negócio jurídico está implementado, eu já transfiro imediatamente aquele imóvel. Tá? E aí eu olho para o artigo 136 e diz o seguinte, vamos recapitular rapidão. Condição, eu não falo em direito adquirido, suspende exercício e suspende aquisição. Não falo em prática de nada, nem exercer o direito e nem adquirir. No termo, artigo 131, eu não falo em exercício, mas eu falo em aquisição dos direitos. Então, suspende exercício, mas não aquisição. Olha que legal no encargo. Artigo 136. O encargo não suspende nem a aquisição e nem o exercício, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Então, exceto se tiver lá expresso no contrato, mas o encargo não suspende nem o exercício e nem a aquisição. Então, eu falo aqui de direito adquirido absoluto. Absoluto. Eu já posso entrar no imóvel, eu já posso fazer reforma, eu já posso trabalhar como se meu fosse. Por quê? Porque no encargo não vai suspender nem o exercício, nem a aquisição. Então, condição, suspende tudo, tanto exercício quanto aquisição. Termo, suspende o exercício, mas não a aquisição. Vai adquirir no termo, mas não vai exercer. No encargo, suspende nada. Eu vou adquirir e eu vou exercer como se meu fosse. Beleza? Então, aí eu falo em absoluta aquisição daqueles direitos, inclusive o de exercício no encargo. Então, guarde o artigo 125, 131 e 136 a respeito desse direito adquirido aí nos três elementos acidentais. E aí, para a gente finalizar, eu tenho o artigo 137, que diz o seguinte, considera-se como não escrito um encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade. Então, primeiro, eu considero como não escrito o encargo ilícito ou impossível. Então, se eu tenho um encargo colocado aqui no negócio jurídico como ilícito ou impossível, tá? O que eu falo? Aliás, o que o código fala? Eu considero como não escrito. Considero como não escrito. Eu vou, na verdade, aqui te doar a minha casa, eu vou te doar aqui o imóvel, desde que você mate minha mãe. Eu vou falar assim, o imóvel é seu, se você matar minha mãe. É um encargo que eu coloquei, uma atividade, um fazer aí, ilícito? Sim. Então, o que eu falo? Eu só considero como não escrito. Eu tiro ali esse encargo e o negócio jurídico é perfeito e acabado. Tá? Eu tiro o encargo, considero o encargo, cuidado com isso. Eu considero o elemento acidental como não escrito, tá? Só, e o negócio jurídico se mantém como existente e válido. Agora, se ele for o motivo determinante da liberalidade, será invalidado todo o negócio jurídico. Então, se eu fizer aí aquele negócio jurídico, mas cujo encargo
é determinante para a sua efetivação, e aí eu vou invalidar. Mas como que eu vou identificar na hora? Como que eu vou saber se aquele encargo, na verdade, ele efetivamente será considerado como não escrito ou como invalidado no negócio jurídico? O enunciado vai te mostrar. Você tem que trabalhar com o enunciado, converse, dialogue com o enunciado. Ele vai te falar que caso não tivesse, por exemplo, aquele encargo, o negócio jurídico não seria realizado. Foi determinante para a sua realização aquela liberalidade, né? Aquele encargo colocado. Agora, veja esse exemplo. A doação de um prédio por determinada pessoa, desde que ali, naquele local, fosse construído uma pista de pouso de OVNIs. Isso é um fato real, que chegou ao STJ, isso é real. É um exemplo tirado aí da jurisprudência, que o cara doou um prédio lá para uma empresa e falou, olha, eu vou te doar, mas aqui deverá ser feito uma pista de OVNI. O cara falou, não, mas eu quero construir aqui a minha empresa. O cara falou, não, eu estou te doando, vamos fazer a doação, mas você vai ter que fazer, além da sua empresa, tudo bem, eu permito que a sua empresa seja construída, mas numa parte do terreno deverá ser construída uma pista de OVNI. Essa discussão chegou no STJ, o STJ falou, bom, apesar do encargo colocado, permitiu-se que ali fosse feita a empresa, mas numa parte do terreno deveria ser realizada lá uma pista de pouso de OVNI. O STJ falou, olha, não, eu considero como não escrito o encargo e aquela doação deverá ser considerada como pura e simples, sem nenhum encargo, sem nenhum tipo ali de elemento acidental. Beleza? Então, guardem esses artigos que eu trabalhei com vocês, guardem aí esses principais elementos, para que a gente possa efetivamente aí, conseguir trabalhar com esses elementos acidentais, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vamos encerrar esse bloco para que a gente possa voltar aí, continuando o estudo do nosso negócio jurídico, tá? Guardem aí todos esses elementos acidentais, condição, termo e encargo. A gente vai voltar para trabalhar agora mais um elemento, mais um aí, quanto à manifestação da vontade, como que ela se constitui nesse universo do negócio jurídico. Tá? Qual a importância da manifestação da vontade na constituição do negócio jurídico? Então, voltamos daqui a pouquinho, né, no próximo bloco, para a gente continuar com o nosso estudo. Até já.